Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselha coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos, rogai por nós, São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Hoje nós iremos meditar nesse dia 23 de junho de 2025, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, de 1 ao 5. São Mateus, capítulo 7, de 1 ao 5. É o Evangelho que a Santa Igreja veio nos dizer hoje, e através dele nós vamos ver o que é que Jesus tenha a nos dizer. Não julgueis para não ser julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medides sereis medido. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebe a trava que está no teu? Ou como podereis dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave no teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos diante de mais uma pequena passagem que São Mateus ele vai relatar esse episódio em que Jesus Cristo foi a falar outra vez às multidões. Jesus, como nos seus ensinamentos anteriores que a gente observa na Sagrada Escritura, além de suas parábolas, além de milagres que ele vem a falar aos seus, nós também observamos palavras duras que Jesus vem para nos ensinar. E através deste Evangelho de São Mateus, capítulo 7, nós observamos muito o que ele quer nos dizer com essa passagem. Uma passagem às vezes tirada fora de contexto, uma passagem às vezes também que vem para repreender nós por se acharmos santo demais, mas também uma passagem que vem a preocupar o nosso coração. Por que preocupar o nosso coração? Porque nós vivemos em meio a uma sociedade, em meio a um povo, que alguns se acham santos demais e querem repreender os outros também não aceitam a repreensão, a correção, mesmo que a palavra ensina. Então nós dividimos esses dois lados, um povo que quer repreender e julgar o próximo, mas tem a sua vida pior do que a do irmão, e também tem um irmão que está na vida ruim, mas também não quer escutar a palavra de Deus da salvação. Então nós estamos diante de uma passagem que nós podemos observar o que Jesus quer ensinar a este povo, o que Jesus quer trazer aos discípulos, o que Jesus quer trazer também à Santa Igreja aos nossos ouvidos hoje. Porque observando essa palavra, nós podemos observar que uma boa parte da população que está dentro da igreja vive uma vida pagã, não vive uma vida coerente com a palavra de Deus, não vive uma vida coerente com a doutrina católica, não vive uma vida coerente com o que nos espera a santidade, não. A maioria dos católicos que vivemos dentro da igreja, nós observamos pessoas que estão no erro, pessoas que estão no pecado e ainda insistem em continuar no pecado. Mas como nós podemos fazer algo para mudar essa situação? Apenas orando pelo teu irmão, mas também São Paulo, em uma oportunidade, ele vai nos dizer assim, olha, repreende o teu irmão no erro dele, mas também observa primeiro a tua vida. E é isso que tem acontecido no nosso meio hoje. Nós não temos observado os nossos cotidianos diários, nós não temos observado a nossa vida hoje e queremos consertar o próximo. Ou seja, a nossa vida é uma vida incoerente, a nossa vida não é uma vida de santidade, a nossa vida não é uma vida regrada ao Evangelho, não é uma vida levada à doutrina católica, mas muitas vezes queremos apontar o erro do próximo, muitas vezes queremos apontar o erro da irmã que anda de roupa curta, muitas vezes queremos apontar o erro do irmão que está no alcoolismo, muitas vezes queremos apontar o erro do marido que trata mal a esposa ou vice-versa, mas muitas vezes nós não observamos a nossa vida.
E quando nós observamos a nossa vida e fala assim, olha, para mim consertar o meu irmão, repreender ele, levar ele a uma vida de santidade, primeiro eu tenho que ser uma vida de santidade para que ele veja o meu exemplo. Então ele observando a sua vida, que é uma vida coerente à doutrina, que é uma vida coerente ao evangelho, que é uma vida coerente à vida de santidade, que é uma vida em que você está buscando, almejando sempre viver com Cristo, ele automaticamente vai observar a sua vida, e quando você chegar para falar com ele, que aquilo que ele está fazendo é errado, automaticamente ele vai te escutar. Porque o exemplo, o testemunho, ele puxa mais do que palavras. É por isso que São Francisco de Assis, em uma ocasião, ele vai falar, olha, pregue o evangelho a todo momento, mas pregue com a vida. Se preciso for, utilize de palavras. Por que São Francisco falava isso? Porque o testemunho, ele arrasta. A vida, ela arrasta. A vida, ela arrasta muito mais que palavras, muito mais que bons oradores, muito mais que uma boa pregação. Porque quando a pessoa observa a sua vida, uma vida que está em busca da santidade, uma vida que está dizendo não ao pecado, uma pessoa que não está caçando bebida, que não está caçando festa, trata bem a esposa, não caça drogadição, uma vida que não é uma vida promíscua. Quando você chega naquele irmão e fala, irmão, olha, veste uma roupa melhor, olha, irmão, você está andando pelado, se veste melhor, isso não é uma imagem de uma boa católica que você está passando. Então, pela vida que você carrega e ela ou ele conhece você de perto, automaticamente eles vão te escutar. É isso que Jesus quer dizer. Não julgueis se a sua vida está mal. Não repreenda se a sua vida está pior do que a do irmão. Por isso que Jesus está falando, olha, primeiro, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tire a trave que está no seu, ou seja, o pecado do teu irmão é menor do que o seu pecado. Isso é hipocrisia. E nós vivemos em uma sociedade que o povo quer se achar santo demais, mas não quer pagar o preço da santidade. Quer apontar o erro, mas não quer consertar a sua vida primeiro. É por isso que nós observamos que muitas famílias estão se acabando, porque a pessoa que é daquela família, a pessoa que convive naquela casa, a pessoa que convive com os irmãos, que convive com os pais, com a esposa, com o marido, quer que outros vão para a igreja, mas a vida dele não é uma igreja. A vida dele não é um Cristo, ou seja, o exemplo que ele dá é um exemplo de uma pessoa pagã que está dentro da igreja. E isso é preocupante. Porque isso nos preocupa, e isso tem que nos preocupar. Porque as pessoas estão achando que o evangelho é brincadeira. Quantas pessoas que por aí já desacreditam do evangelho? Quantas pessoas por aí que já desacreditam da igreja católica? Quantas pessoas por aí que você vai pregar, você vai ensinar o amor de Deus, elas não querem ouvir, não é porque elas são maus, é porque quem pregou para ela primeiro não teve uma vida de santidade. Quem falou para ela primeiro o amor de Deus, quem falou para ela primeiro que Jesus Cristo morreu na cruz, quando ela olhou para a vida daquele irmão ou daquela irmã, ela falou, é mentira, isso não existe, porque aquele que estava carregando uma Bíblia, aquele que estava pregando naquele momento, aquele que estava dizendo ensinar o Cristo, não vive o que ele prega. E o que a pessoa faz? Abandona a igreja, abandona o evangelho, por não conhecer, pela ignorância do conhecimento, de não buscar a entender, e também porque o exemplo mudou a vida daquela pessoa. Que nós tenhamos uma vida de exemplo para o próximo, que nós possamos ter uma vida de santidade, uma vida que você possa chegar no seu irmão em algum dia e falar, irmão, vamos mudar de vida, eu estou aqui para te ajudar, olha, saia da bebida, olha, saia das drogas, saia da prostituição, porque eu venci esse pecado, você também consegue. E aquelas pessoas que te olham, levando uma vida, um testemunho impactante com o nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida de santidade, ela vai olhar e vai falar, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também consigo. Ou seja, Jesus nos chama a viver uma vida radical por ele, para que outras pessoas possam conhecer a vida dele, para que outras pessoas possam ser resgatados para o céu, para que outras pessoas possam encher a igreja católica, mas não somente encher o banco, mas de católicos verdadeiros, de católicos que querem realmente viver
ansiar o céu junto com você. Que essa passagem, ela possa ser hoje para nós uma visão de transformação para a nossa alma. Se você é uma pessoa que vive na igreja, que está na missa diária, que está vivendo na igreja, mas não vive totalmente, eu te convido hoje a viver totalmente a santidade. Eu te convido hoje, antes que você chame seu pai, antes que você chame a sua mãe, antes que você chame o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, para ir para a igreja, primeiro observa se a sua vida é um evangelho vivo. Primeiro observa se a sua vida é uma igreja viva. Porque se a sua vida é um evangelho vivo, meu irmão, não precisa ficar convidando, porque automaticamente você vai criar uma sede naquela pessoa pela vida que você carrega, pela história que você carrega. Ou seja, aquela pessoa te vê no meio do caos, no meio da solidão, no meio da frustração, e você continua com esse Deus. As pessoas automaticamente vão falar: quem é este Deus que você serve, que nada te abala? É Jesus Cristo de Nazaré, é o Espírito Santo. E Jesus hoje nos convida, não julgar, mas sim exortar o irmão que está no erro. Mas primeiro, tira a trave do teu olho. Antes de tirar o cisco do irmão, tire a trave do teu olho, porque se nós iremos viver na hipocrisia. E eu tenho medo de nós pregarmos, de nós ensinar, de nós andar por aí, de nós mostrar, de nós conseguir libertar as pessoas pelo evangelho, e no juízo final Jesus te olhar e falar: afasta-se de mim, porque eu não te conheço, mas você vai falar: Senhor, eu preguei em teu nome, eu ensinei em teu nome, eu libertei em teu nome, levantei mortos em teu nome. Jesus vai falar: olha, eu não te conheço, porque as palavras que você falou, realmente você falou e aconteceu, mas a sua vida é uma vida iníquida, hipócrita. Se afasta de mim. A hipocrisia é o pior pecado que existe no mundo hoje, e isso tem que nos abalar, isso tem que nos assustar. Então, irmão, eu te convido, vivemos a santidade. Antes de olhar o erro do próximo, olha primeiro a sua vida. Faça um exame de consciência na sua vida. Conserte a sua vida, que através do seu testemunho, pessoas irão conhecer a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.